Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. A nossa dica de hoje está relacionada à performance. Mas que tipo de performance? Há momentos na vida de um programador que é necessário realizar várias inserções, ou seja, uma quantidade enorme de inserções no banco de dados. E qual é a maneira mais performática de fazer isso? É o que nós vamos ver neste vídeo hoje. Eu vou mostrar para vocês duas maneiras. Uma maneira que não é tão performática, mas que também não está incorreta, e uma maneira mais performática. Beleza? E tudo isso faremos utilizando a lib MySQLi do PHP. No próximo vídeo será exemplificado com a utilização do PDO. Beleza? Então, vamos à prática. Primeiramente, se você já tiver o MySQL instalado em sua máquina ou não, primeiramente instale, porque é ele que vamos utilizar. E caso você não tenha um SGDB instalado, instale, que é um phpMyAdmin ou o MySQL, Workbench, Navicat, se você utiliza o Windows, entre outros. Beleza? Aqui na minha máquina eu tenho instalado o MySQL Workbench, então eu vou criar aqui com o botão direito, eu vou clicar e vou criar um novo esquema. Eu vou chamar aqui de phpDB, bem simples. Beleza? Vou selecionar aqui o collection dele aqui, o TF8 default. Beleza? Tá aqui, criei o nosso esquema, vou clicar duas vezes em cima dele. Vou criar aqui a nossa tabela, uma tabela bem simples, que eu vou chamar aqui de users. A tabela vai ter um campo chamado ID, que é chave primária, não é nulo, é único e é auto incremento. Beleza? Essa tabela vai ter apenas o name, que eu vou manter com 45 caracteres mesmo, não é nulo. E vou colocar aqui o e-mail, que terá aqui 60 caracteres, mas não utilizaremos tudo isso. E o PES, somente isso. Beleza? O PES eu vou manter aqui com 32 caracteres, porque utilizaremos o MD5 do PHP para gerar um hash da senha. Beleza? Por enquanto é só esses campos, uma tabela bem simples que é só para exemplificar para vocês. Então, no apply, pronto, a tabela foi criada. Beleza? Então, se eu fizer um select na tabela, percebam que não tem nenhum registro nele, né? Nenhum registro na nossa tabela. E agora vamos ao código. Então, primeiramente, vamos definir aqui nossos dados de conexão com o banco de dados. Então, aqui o host é localhost, no caso do MySQL. O user, no meu caso, é root mesmo. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui você coloca a sua senha de instalação aí do seu MySQL. Pode ser que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser que seja root. Aí depende da configuração que você fez aí na sua máquina local. Beleza? Vou colocar aqui também a porta. No nosso caso, acho que nem vamos precisar aqui colocar a porta, porque a porta já vem default na lib. Beleza? Então aqui vamos colocar o nome do DB, no nosso caso aqui o DB name, no meu caso é o phpDB, mas aí se você criou o seu banco de dados com outro nome, então coloque-o aqui. Beleza? Feito isso, vamos criar aqui uma variável chamada connection e vamos utilizar a nossa lib do MySQLi, connect. Beleza? Então veja que o primeiro parâmetro que ela pede aqui pra gente é o host. Então vamos passar aqui o host, depois o user, depois o pass e depois o dbname. Beleza? Então, feito isso, como é que a gente pode saber se a conexão foi executada com sucesso? Você pode executar aqui um var dump mesmo, bem simples, e printar sua variável.
abro o terminal. No meu caso, eu vou abrir o terminal embutido da minha própria IDE, mas pode ser o terminal nativo do seu sistema operacional. E vou executar aqui a nossa dica de hoje. Então aqui, PHP dica 08, beleza? Então, se ele retornar para você esse objeto aqui, classe mais que ali aqui, é porque a sua conexão ela foi executada com sucesso. Caso contrário, ela teria dado um outro erro, por exemplo. Então, a gente poderia ter obtido esse erro aqui, ó, de acesso negado para o usuário root, indicando que há alguma inconsistência. No meu caso, foi a senha. E aí, o nosso var dump, ele teria retornado aqui para a gente um valor de false, beleza? Então, vou consertar aqui a senha e executar novamente. Então, veja que a conexão está realizada com sucesso, beleza? Então, a primeira coisa que eu farei aqui, eu vou te mostrar o insert convencional, ou seja, que é a maneira que é menos performática quando se trata de uma inserção muito grande de dados, uma grande quantidade, beleza? Então, vou deixar aqui, menos performática. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui um laço mesmo, um laço for, beleza? Vamos colocar aqui um i, inicia em 0, enquanto o i for menor do que 1000, vou inserir apenas 1000 registros, beleza? Apenas 1000 interações para vocês verem a diferença, beleza? Uma outra coisa que a gente vai fazer também é criar aqui uma variável aqui, datetime start, do tipo datetime, beleza? Por que isso? Porque a gente vai calcular o tempo que ele está demorando para executar, beleza? Então, feito isso, a gente vai criar aqui dentro aqui o nossa query, vou chamar aqui um SQL e vou colocar aqui insert into usuários, users, e aí a gente vai inserir aqui o que? O name, o e-mail e o pass, beleza? Values. Uma outra coisa interessante é você utilizar esta função do PHP aqui para substituir os valores, beleza? Como a gente não está utilizando o PDO, a gente pode utilizar desta maneira aqui. Então, values, qual que é o primeiro? No nosso caso aqui, o primeiro é nosso primeiro parâmetro é o name, beleza? Então, vou colocar aqui entre aspas duplas aqui. Então, lá, o nosso primeiro parâmetro vai ser o name, beleza? O nosso segundo parâmetro é o e-mail, então aqui. O nosso terceiro parâmetro é o pass, beleza? Feito isso, a gente apenas vamos passar eles aqui dentro da função. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui line, que vai mostrar pra gente qual é a linha atual que está sendo inserida. Então aqui eu vou colocar aqui que o i recebe mais um, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar simplesmente e vai fazer o seguinte: o name, aqui o name eu vou colocar assim, user espaço, vou concatenar aqui com a line. Por quê? Porque eu estou informando, vamos lá, eu vou inserir usuário 1, usuário 2, usuário 3, usuário 4, e aí você pode colocar qualquer nome que você queira aqui. Como é só para teste, vou fazer dessa maneira que é mais simples, beleza? O nosso próximo parâmetro vai ser o e-mail. Então o e-mail é mais simples também, e-mail. Aí eu vou concatenar aqui novamente com line e vou concatenar novamente com @test.com, beleza? Aqui test.com. E a nossa senha vou concatenar, no nosso caso aqui, com MD5. Então, por exemplo, MD5, e vou colocar aqui uma senha aqui, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Vou fazer até melhor. A nossa senha, ela vai ser a data atual, YMD, com a hora, os minutos e os segundos. Beleza? Concatenado com line. Beleza? Simples assim. Então, feito isso, a nossa inserção aqui, o nosso script de inserção está feito. E já podemos chamar aqui a função para executar. Então, a gente vai chamar aqui MySQL e query. Quando a gente chama essa função, o primeiro parâmetro que ela espera é a nossa conexão, que a gente definiu aqui em cima aqui, com MySQL e Connect, beleza? Então vamos passar aqui Connection. E o segundo parâmetro da função é a nossa query, ou seja, que é o nosso SQL aqui que a gente definiu. Beleza? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu apenas vou printar aqui, falando o seguinte, inserindo linha, vou concatenar aqui e colocar aqui, line, e vou pular a linha, o PHP EO, beleza? Simples dessa maneira. E antes de executar este script, o que a gente vai fazer? A gente vai criar outra variável aqui, DateTimeEnd, que eu vou chamar aqui, que é de final. Vamos também pegar o horário atual, beleza? E vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um diff, ou seja, vamos pegar aqui o nosso DateTimeEnd, vamos pegar aqui a função diff e vamos passar para ela a nossa data inicial, que foi a data que a gente criou lá em cima. Tá vendo? DateTimeStart foi essa data aqui, beleza? E aí, vamos printar tempo de execução. E vamos concatenar aqui. Então, a nossa diff, a gente vai formatar aqui e vamos falar o seguinte. A gente quer a hora, a gente quer os minutos e também queremos os segundos. Beleza? Então, quando eu executar este script, aqui ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que iterar 1000 vezes o nosso laço aqui, 1000 vezes, e vai gerar 1000 inserções para a gente lá no nosso banco de dados. Então, chamando novamente o nosso script aqui, PHP dica 08, a gente vai começar a ter o resultado. Se não estiver nada errado, vai funcionar de primeira. Tá lá. Inseriu 1000 linhas. Será que inseriu mesmo? Vamos conferir aqui no nosso banco de dados. Vou executar novamente. Se você utiliza o MySQL Workbench, pode utilizar o Ctrl Enter. Tá lá. Ele inseriu usuário 1, 2, 3, 4, 5, 6 e foi. E se a gente, por exemplo, fizer um count aqui, você verá que ele inseriu 1000 linhas. Perceba que ele levou apenas um segundo para inserir essas 1000 linhas. Assim diz o nosso script aqui. Mas e se eu aumentar aqui, por exemplo, de 1000 para 10.000? Eu vou limpar aqui a nossa tabela. Eu vou dar um truncate mesmo para limpar, para a gente ter sempre registros novos inseridos, beleza? Então, tá aqui, deu um truncate, nossa tabela está limpa, não tem mais nenhum registro. E agora eu vou executar novamente. E vamos ver quanto tempo vai demorar para ele inserir 10.000 registros no nosso banco de dados. Executando, foi 1000, 2000, 3000 e por aí vai. Vamos aguardar a execução e vamos ver o tempo final. Prontinho, galera. Ele levou 21 segundos para inserir 10.000 registros no nosso banco de dados. Perceba, tá aqui, ó,
inseriu 10.000 registros, beleza? Só que e se agora, e se a quantidade de registros fosse muito maior? Por exemplo, se fosse 10.000, perdão, se fosse 100.000, ou 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, esse tempo cresceria absurdamente. Então, para isso, a gente tem uma outra maneira de fazer, que é utilizando o Insert Multi-Row. Então, vou passar para vocês agora como a gente pode construir utilizando o Insert Multi-Rows. Beleza? É muito simples também, tá? É apenas a maneira como a gente distribui a lógica que vai mudar. Beleza? Então, o que eu farei primeiramente? Bom, primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou novamente aqui. Só que antes de definir o nosso for, eu vou fazer o quê? Eu vou definir aqui a estrutura padrão do nosso SQL. Então, por exemplo, SQL parte 1. Eu vou dividir desta maneira. Há inúmeras maneiras de você fazer isso. E uma das maneiras que eu vou fazer é essa. Beleza? Então, primeiramente, vou colocar aqui insert into, aqui novamente users, beleza? Users o que? Name, e-mail e pass, beleza? E values. Pronto, a parte 1 finaliza aqui, belezinha? Agora vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui a parte 2. A parte 2, por enquanto, ela é apenas uma string vazia, nada mais. Vou novamente aqui criar o meu laço, o i aqui recebe 0. Vamos iterar diretamente aqui com 10.000 registros. Passado esses 10.000, vamos incrementar aqui i mais. Enquanto o i for menor aqui, beleza? Aqui 10.000, então continua inserindo. Agora vem aqui, vamos dizer assim, o pulo do gato. Por que eu estou falando isso? Que agora a gente vai montar a estrutura da parte 2. Então, SQL, parte 2, vamos concatenar aqui com... Aqui, vamos lá. Vamos criar aqui o nosso sprintf. Esse printf aqui, beleza? E vamos lá. Então, a nossa estrutura vai ser o seguinte. A gente vai definir aqui que o nosso name, que é o primeiro registro, aqui é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o e-mail. E o terceiro parâmetro é o pass. Pass. E vamos concatenar aqui com vírgula. A gente vai passar uma vírgula aqui também. Beleza? Não se preocupe se você não estiver entendendo essa estrutura no momento. Eu vou mostrar para vocês antes de executar tudo. Beleza? Então, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar os parâmetros da função. Beleza? Então, assim como a gente fez lá em cima, eu vou criar aqui também um line. E vou colocar aqui que o i mais 1. E recebe i mais 1 aqui. Beleza? E como que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez lá em cima. Então, por exemplo, user. Vamos concatenar aqui com a linha. Vamos passar aqui também o e-mail. Beleza? O e-mail dele aqui vai ser o e-mail concatenado com a linha, que vai ser concatenado com @test.com. E aqui novamente vamos concatenar, vamos passar também o nosso pass, que é um MD5, aqui com a nossa data e hora atual, então YMD HIS concatenado com a nossa linha, beleza? Feito isso, a gente já tem a estrutura do nosso
MySQL com multi-host. Como é que eu sei que a estrutura está correta? É muito simples. Primeiramente, a gente vai montar aqui o SQL final. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o SQL parte 1 e vou concatenar com o SQL parte 2. Beleza? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou apenas reduzir aqui a quantidade de registros só para você entender como que está a estrutura agora. Então, vou dar um eco mesmo nesta variável SQL que a gente criou e vamos ver como que está a estrutura. Opa! Só que eu preciso comentar aqui em cima, né? Senão não vai. Então eu vou comentar aqui a execução do script anterior, beleza? E vou executar aqui. Tá lá. Então, insert into users name, e-mail e pass com values user 1, vírgula, e-mail, vírgula, o hash da senha, aí, vírgula, um novo registro e por aí vai. Desta maneira que está aqui, se eu executar, ele vai dar erro. Por quê? Por causa desta vírgula aqui no final. Então, antes da gente realizar a execução dele no banco de dados, a gente precisa remover esta vírgula. E isso é feito de uma maneira muito simples. Basta que a gente faça o seguinte: coloque a função substr aqui, passa a variável SQL parte 2 como primeiro parâmetro e informa que o caractere que a gente não quer exibir é -1, que no caso é esta vírgula, ou seja, sempre vai ter uma última vírgula e essa vírgula a gente não quer exibir. Então a gente salva o script e vamos executar novamente. Epa. Vamos ver se deu certo. Não, ele não deu certo. Aparentemente ele deu um erro aqui. Vamos ver o que aconteceu. Assim. Mas não vai mesmo, né? 0, -1. Agora, quando a gente executar novamente, tá lá. A última vírgula ela foi removida, beleza? Então agora sim a gente consegue preparar ele para inserir. E como que a gente faz isso? Muito simples. MySQL query, passando a nossa conexão e passando para ele todo esse SQL que a gente montou, beleza? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui, tá aqui a nossa variável date time start definida. Eu vou copiar este trecho aqui, porque a gente já definiu ele, então eu vou copiar este trecho aqui para baixo, para a gente ver o tempo que demorou para executar a inserção desses registros, beleza? Então, feito isso, a gente já pode executar e testar se o nosso script funcionou. Então eu vou atribuir aqui novamente 10.000 linhas para a gente percorrer e inserir no banco de dados. Vou zerar novamente aqui o banco de dados, porque eu inseri acidentalmente novos registros. Então tá lá, banco zerado, e vamos executar novamente aqui o nosso script, beleza? Então, fazendo isso, assim, antes de executar, vou mostrar também a linha que está sendo inserida, beleza? Então tá aqui, inserindo linha tal. Vamos executar aqui o nosso script e vamos ver o resultado. Olha só que bacana, pessoal. Ele levou menos de um segundo para inserir 10.000 registros no banco de dados. Vamos conferir aqui. Tá lá. Ele inseriu 10.000 registros no banco de dados em menos de um segundo. Ou seja, é absurdamente mais rápido. Perceba que a diferença foi o seguinte. No exemplo 1 aqui, a gente define que assim que a gente cria a nossa query de inserção, a gente já executa. E isso demanda mais processamento, né? É mais demorado para o PHP fazer o processamento, inserir no banco de dados e retornar para a gente. Já no segundo exemplo, a gente
montou todo o SQL dentro e só depois a gente fez a inserção. Tá vendo? Então, desta maneira, a inserção é muito mais rápida, muito mais performática. Há uma outra maneira também que a gente pode fazer, que é inserir por quantidades. Vamos supor, eu quero inserir a cada 500 registros eu quero realizar uma inserção. Ou seja, ele vai percorrer 500 vezes o laço e aí ele vai pegar esse montante e vai inserir no banco de dados. Aí ele vai pegar de novo mais 500 registros e vai inserir no banco de dados. Eu vou mostrar também desta maneira para que fique mais claro para vocês também como isso pode ser útil no seu dia a dia, caso você precise aí realizar múltiplas inserções no banco de dados, levando em consideração a performance, beleza? Então, eu vou criar apenas aqui uma variável aqui, que eu vou chamar de quantity mesmo, de quantidade, e vou dizer que eu quero inserir a cada 500 registros, eu quero inserir no nosso banco de dados. E aí, o que a gente vai fazer? Bem aqui, vou montar aqui a nossa consulta e vou fazer o seguinte. Enquanto o i não for, por exemplo, enquanto o line não for igual a 500, opa, hoje está difícil. Quando o line for igual a 500, o que a gente vai fazer? Vamos passar esse trecho aqui para baixo. A gente vai fazer o seguinte. Quando o line for 500, eu vou montar aqui. Tá vendo? Eu vou pegar aqui, vou montar a nossa SQL parte 1, a nossa SQL parte 2 e vou executar a inserção. Ou seja, eu vou pegar a inserção desses 500 registros e vou executar no banco de dados para inserir todos esses 500 registros. Beleza? Depois que eu fizer isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que zerar a nossa variável SQL parte 2. Porque se eu não fizer isso, a próxima vez que ele terá aqui, ele vai inserir 500, depois mais 500. Então vai ter 1000 registros inserindo. E aí na próxima vez vai ser mais 1000 e mais 500 registros. Então vai ser 1500. Então a gente sempre tem que estar zerando a variável aqui. Beleza? E esse daqui a gente vai manter aqui também. Por quê? Suponhamos que a gente tenha que inserir um valor quebrado. Então, como eu estou falando para ele assim, ó, só vai inserir se tiver 500 registros. Mas se não tiver, o que vai acontecer? Ele vai deixar esses outros registros de fora e ele vai acabar não inserindo. Então, desta maneira aqui, ele vai inserir os 500 registros e caso fique algum resíduo, ele também vai inserir. Beleza? Eu vou mostrar para vocês na prática, para que vocês entendam o que está acontecendo. Não se preocupem. Então vamos lá. Agora eu vou inserir de 500 em 500. Então eu vou passar esta mensagem aqui para dentro. Tá? Inserindo, aí eu vou colocar assim, inserindo 500 registros. Beleza? A mensagem vai ser só essa desta vez. Então, vamos lá. Caso eu mude aqui, eu vou deixar aqui a variável line aqui, que assim fica mais dinâmico. Então, vamos lá. Vamos executar e vamos ver o que vai acontecer. Antes de mais nada, vamos limpar aqui nosso banco de dados, né? Que está com 10.000 registros. Vamos limpar e vamos executar aqui nosso script novamente. Então vamos lá. Ó, inseriu 500 e só inseriu os 500. Que bacana. Vamos ver o que aconteceu. Mas inseriu os 10.000. Ah, certo, Jones. A gente também. Deixa eu ver aqui. Ele inseriu 500. Ah, sim. Então o que aconteceu? Eu também preciso, obviamente, zerar a nossa variável line. Ela precisa voltar a valer o quê?
0. Beleza? Então vamos lá. Vou novamente limpar aqui. E vamos executar novamente. Então vamos lá. 500 e já inseriu de novo. Vamos ver o que está acontecendo. É lógico, né? Não é line. Vou definir aqui a nossa quantidade. Vai inserir aqui 500. Gerou a nossa variável. E volta aqui para cima. Analisando aqui o código, na verdade, cometi um pequeno erro aqui, que na verdade eu também tenho que definir aqui uma variável para controlar a quantidade de registros inseridos. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável j, vou falar que é igual a 0, e aqui em vez de ser o line, eu vou passar aqui j, então j tem que ser igual a quantidade, e aqui eu vou mudar aqui para quantidade, né, para quantity, beleza? E em vez de eu zerar o line, eu vou zerar o j, beleza? E por fim, vou apenas incrementar aqui o j mais. Beleza? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou zerar lá a nossa tabela no banco de dados, beleza? E vou novamente executar o script aqui. Perceba que desta vez ele printou para mim, inserindo 500 registros, inserindo 500 registros, inserindo 500 registros. Ele inseriu os 500 registros até o fim da quantidade aqui de 10.000 iterações. Então, se eu for ver agora no banco de dados, ele inseriu os 10.000 registros, só que dividido por seção, ou seja, cada 500 registros, uma nova inserção. Beleza? Agora, se, por exemplo, a gente tivesse feito, vamos supor que a gente inserisse aqui 10.250 registros e não tivesse este código aqui, por exemplo, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou limpar novamente aqui a nossa tabela, beleza? E vou executar novamente o nosso script. Vamos ver o que aconteceu? Opa! Ele inseriu apenas 10.001 registros. Mas e o que aconteceu com os outros 249? Pois bem, aqui dentro, eu não estou falando assim, ó. Eu só quero inserir 500 registros por vez. Ou seja, a cada 500 registros eu quero inserir. Só que 250... não vai caber aqui, não vai ser 500 registros, ou seja, não vai ser J igual a 500, ele vai ser 250 é igual a 500, não é, então não vai inserir. Porém, se eu habilitar este trecho aqui, o que vai acontecer? Ele vai inserir a quantidade residual que ficou faltando. Então, por exemplo, quando eu limpar esta tabela novamente e executar o script de novo, desta vez ele vai inserir aqui para mim os 10.250 registros. Percebam? Então assim, galera, o Insert Multi-Rows ele é muito bom de ser utilizado, principalmente se você depende de performance aí com a inserção de uma grande quantidade de registros. Perceba aqui também, vamos simular aqui se eu fosse inserir aqui 100.000 registros. Por exemplo, 100.000 registros, quanto tempo será que levaria para inserir 100.000 registros a cada 500, por exemplo? Está executando. Pronto, finalizou. Ou seja, ele levou apenas 3 segundos para inserir para a gente 100.000 registros no banco de dados. É absurdamente rápido. E se eu aumentasse também aqui, por exemplo, a quantidade? Eu não quero inserir de 500 em 500, eu quero inserir de 1.000 em 1.000, por exemplo. Vamos descobrir. Então eu vou novamente limpar a tabela e vou executar novamente o nosso script.
tá lá, ele foi um pouquinho mais rápido. Levou cerca de 2 segundos para inserir os 100 mil registros. Então percebam que você pode controlar através de um if, desta maneira aqui, controlar a quantidade que você quer inserir de uma vez no banco de dados. Então, muitos programadores chamam isso de rajadas, ou seja, eu vou inserir uma rajada de 500, aí eu vou inserir novamente outra rajada de 500 e por aí vai. Então, esse é o famoso Insert Multi-Rows, utilizando a lib mais QLI. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? Tive alguns equívocos aqui, por causa que cometi um pequeno erro com relação ao J aqui, era para ter criado uma variável J e não utilizado a line, mas isto acontece. E eu espero que vocês tenham gostado desta super dica, ela é muito importante, ela já me ajudou no meu dia a dia, por isso que eu estou colocando aqui para vocês, beleza? Caso vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, também não deixem de se inscrever no canal para que eu possa publicar vídeos novos para vocês toda semana, beleza galera? Um forte abraço e até a próxima dica.